Então, nessa primeira aula, acho que é interessante só a gente dar uma visualização geral, assim, o que é que a plataforma tem, né, do Google Earth Engine. Explorar mesmo, né, eu acho que alguns prints aí de algumas telas é interessante, como você já fez. É que exatamente aqui no Datasets a gente vê o que é que existe, né, do Google Earth Engine, quais são os dados, dado de clima, aqui a superfície da temperatura da superfície, dados de clima, atmosférica, tempo. Aqui a parte de imagem mesmo, né, que aí você tem um monte de informação, né, de reflectância de superfície, do topo, do Landsat, do Sentinel, do MODIS. Tem algumas galerias aqui de imagem de alta resolução para um programa específico de agricultura dos Estados Unidos. Modelos numéricos de terreno, aqui ó, que é bem interessante, ó, que já é produtos prontos de uso e cobertura do solo, já a nível global já existe esse tipo de produto, então a gente pode explorar também isso aqui. Isso é tema, né, de uma aula específica, a gente vai ver essa parte e também vai ver a parte de NDVI, como é que a gente pode determinar os índices de vegetação através das imagens de reflectância de superfície. E outras informações aqui que são importantes para a parte de geofísica, mas enfim, para a hidrologia, as informações mais importantes com certeza são de uso e cobertura do solo, terreno e a parte de clima, obviamente, né, porque a gente vai ter temperatura, por exemplo, aqui, vai ter informação de temperatura, por essa missão aqui do TRMM, que é o satélite mais utilizado para fazer avaliação espaço-temporal de temperatura através de sensoramento remoto. Então, a gente vai utilizar. E as imagens de reflectância de superfície, onde a gente pode obter, a partir delas, dados de outras variáveis da hidrologia, né? Como qualidade de água, a gente pode obter umidade do solo, e outras informações, né? Evapotranspiração também é outro produto importante que pode vir através da reflectância ou do balanço de calor que é feito na superfície, né? Tem produtos específicos também aqui na parte de clima, de umidade relativa também, desculpa, umidade do solo, já pronto, né? Mas também é possível calcular a partir da reflectância. Bom, então é importante fazer uma visão geral, né, desse dataset, das informações que está reunida de forma bem estruturada no Google Earth Engine. O Google Earth Engine ele reúne vários programas, né, programas de dados de sensoramento remoto. Então, dados primários e secundários, né? Dados primários são aqueles brutos, né? Por exemplo, reflectância de superfície, reflectância de sensoramento remoto é um dado bruto, mas a gente pode obter a partir dele, né? Umidade do solo, fazer o uso e cobertura do solo, fazer a parte de, enfim, vários produtos que são os dados secundários, certo? Então, isso é muito importante, porque o Google Earth Engine ele reúne várias bases, né? A base da NASA, a base do NOAA, a base da ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Tem também alguma coisa aqui também, né, de agências do Japão também, né, que é a parte do MNT em alta resolução, certo? Então tem muito produto, tudo reunida numa base só. Então, vários dados públicos disponíveis para uso, para uso aí é gratuito. Então essa é a grande vantagem. A gente vai num canto só, onde tem toda a base gratuita, né? Disponível e de forma estruturada, de forma bem validada, consolidada. Então, além dessa organização dos dados, né, para fazer análises e realizar estudos científicos e técnicos, aqui nos datasets, né, a gente também pode, voltando aqui para a tela principal, obter essas informações de forma muito simples, porque ele tem aqui uma opção, né, que é o editor de código. Esse editor de código, para acessar esse editor de código, a gente precisa de uma conta no Google válida. Então a gente faz um cadastro, depois de um tempo eles liberam para uso aqui no Google Earth Engine.
E ele vai dar aqui nessa área, né? Nessa área a gente vai ter uma área aqui onde a gente vai colocar todos os nossos scripts. Tudo vai ficar na nuvem, certo? Tudo vai ficar na nuvem. Óbvio que a gente pode copiar aqui, colocar para o nosso computador, fazer uma cópia. Mas fica tudo na nuvem. Aqui tem uma parte de documentação, onde descreve todas as funções do Google Earth Engine. E os assets, que são os seus dados, né? Então, informações pessoais aqui de geoespaciais. Por exemplo, você quer importar um shape, então você coloca aqui, ela vai ficar já na nuvem essa informação. E você quer importar uma nuvem de pontos, né? Um shape de pontos, então você vai colocar, é o seu asset, né? Seria a sua base de dados, tá? Geoespaciais. E aqui no script, né, a gente vai ter alguns scripts já do Google, né, alguns exemplos. E os exemplos aqui eles são organizados em função dos produtos, certo? Por exemplo, Sentinel-2, Copernicus, que é a missão, né? Sentinel-2 a gente já tem um código pronto aqui para isso. Sentinel-1, Sentinel-5, enfim, tem vários produtos aqui. O Landsat, o Landsat 8, enfim, para vários produtos de 32 dias, de 8 dias, o anual. Já tem aqui um código pronto para o cálculo anual do NDVI, do Landsat. Então, tem muita coisa bacana, muita coisa pronta e bacana para a gente usar. Então, assim, já é um ponto de partida muito bom, né? Só essa parte que a gente tem disponível. E nessa área aqui a gente pode escrever os nossos próprios scripts aqui, né? Nossas próprias rotinas para obter os dados de sensoramento remoto. E aí uma coisa importante a dizer é o seguinte, né? Nunca a gente parte do zero, né? Como está aqui agora, né? A gente tá vendo aqui uma área totalmente vazia e o que é que eu vou escrever aqui? Vou escrever alguma coisa, vai ser, não sei nenhum comando, não entendo nada e óbvio, né? Mas assim, uma coisa importante a se dizer é que a gente não parte do zero. E outra, nessa área aqui do script, a gente vai colocar comandos, certo? São comandos, na verdade. Não é um código fonte, né? É um script, né? Mas na verdade cada linha é um comando que vai fazer alguma coisa. Então, por quê? Porque já existem diversas funções aqui, ó, do Google Earth Engine para facilitar a nossa vida. Então a gente não vai fazer aquela programação primária de fazer um looping, de fazer um if, não tem isso aqui no Google Earth Engine. A gente chama as funções já pré-definidas. Então, por exemplo, para pegar uma imagem satélite do Landsat e plotar aqui no mapa, nessa área daqui, a gente, com 3 comandos, a gente faz isso. Porque é um para acessar a coleção de imagens, um para centralizar a imagem, né, na coordenada que você coloca, e outro para adicionar o layer, né, que é a camada. Então, com 3 comandos, a gente faz isso. É como se eu tivesse sei lá, no QGIS e tivesse que fazer um procedimento, né, para adicionar um raster na área de visualização. Eu tenho que acionar 3 comandos ali. É isso. Então não tem muita complexidade. E é aquela coisa, a gente nunca parte do zero. Nunca parte do zero. Sempre tem muita coisa pronta que dá para aproveitar aqui nessa própria biblioteca de exemplos. Além nos datasets também a gente consegue acessar. Tem muito código pronto. E nessa área aqui, a área do console, é onde a gente consegue visualizar as informações passo a passo do que a gente vê aqui, né? Que a gente coloca dos comandos no script, né? Então, todo comando, né, leva a um conjunto de informações. Essas informações são armazenadas em variáveis e essas variáveis elas podem ser visualizadas aqui com o uso do print. Tá vendo aqui, ó? Use print to write to this console. Então a gente usa esse comando print, entre parênteses, o nome da variável para imprimir aqui a variável e visualizar o que ela tem. Então é bem bacana. Aqui nas desks a gente aqui vai sempre aparecer, né, quando tem uma tarefa, né, que o servidor lá do Google está executando uma tarefa. Por exemplo,
uma tarefa de imprimir o mapa, ou de baixar o mapa, de baixar uma camada, né? Um raster. Então ele é uma dessas que vai para o servidor lá, fica rodando em nuvem, porque é uma tarefa muito demorada. Não dá para ficar esperando uma requisição. Então ela manda para o servidor lá e a gente fica aguardando o servidor retornar. Então fica aqui, né? Um botão aqui de carregando, e quando tiver concluída essa tarefa, ele coloca aqui, né, que a tarefa foi concluída e a gente consegue baixar a informação. Pode ser uma imagem, pode ser uma série temporal, enfim. Aqui é onde ficam as desks que a gente faz a requisição para o servidor do Google, e o Google ele vai demorar a responder porque a gente está trabalhando com dados pesados, né, de sensoramento remoto, certo? Então, muito bem, eu vou fazer um exemplo aqui rapidão. Vou lá no meu banco de dados, eu vou aqui acessar o Landsat, certo? O Landsat, eu vou acessar aqui o Landsat 8, aqui, que é um produto bem novo, né? Foi lançado em 2013, tem dados desde o presente. E vou acessar aqui esse produto aqui, que é o da reflectância de superfície, para visualizar, por exemplo, uma imagem, uma composição colorida, né? Que seria uma composição RGB, né, com 3 bandas. Então, quando eu acesso aqui, ele me dá uma descrição das bandas que existem. Então, ele tem a banda 1 está nessa faixa aqui, é uma faixa do ultra azul. Essa banda 2 é a banda do azul, essa banda 3 é o verde e a banda 4 o vermelho. Então, por exemplo, para fazer uma composição colorida, eu precisaria da banda 4, a 3 e a 2. Né? Então, RGB, então 4, 3, 2 para fazer uma composição colorida, essas 3 primeiras bandas. Bom, olha só que legal aqui, ó. O comando que a gente usa para acessar as imagens do Landsat é simplesmente esse daqui. E tem um botãozinho aqui de lado, ó, se a gente clicar, ele já vai direto para a nossa área de código do editor, e ele vai carregar aqui nessa área já um exemplo de como eu posso acessar esse conjunto do Landsat, né, para um determinado período. Então ele está aqui o comando, né, para acessar a coleção de imagens do Landsat. Aqui está a referência do Landsat, então eu vou acessar as imagens do Landsat 8. E aqui ele está fazendo um filtro por data, ele está pegando um mês aqui, ó, de 1/6 de 2021 a 1/5 de 2021 a 1/6 de 2021. Então são algumas imagens. Ele vai pegar essa coleção e armazenar aqui nessa variável, né? Dataset, né? Esse var aqui é só uma declaração, para dizer que estou declarando uma variável, essa variável vai se chamar dataset, e nela eu vou colocar essa coleção de imagens. Ó, eu vou comentar, para fazer eu comentar tudo que está abaixo aqui, é só colocar barra dupla, certo? Aí vai ficar tudo verdinho, ó. Barra dupla. Vou comentando tudo aqui só para que a gente vá devagarzinho, certo? Vou comentar aqui também. Parte de visualização. Vou comentar também. Você vê que o erro ele aparece em tempo real, né? Quando tem algum erro, ele já vai acusar em tempo real aqui no editor. Vou ampliar mais um pouquinho. Aqui um comando para centralizar, outro comando aqui para adicionar. Pronto, ó, olha só. Pronto, eu vou agora fazer um print, certo? Print dataset. Então vou copiar aqui o dataset, vou colar, vou mandar ele rodar aqui o código fonte, rodei, e aí ó, ele vai printar aqui o dataset, ó, aqui no console, ó, tá rodando. Tem muitos elementos, né? Tem mais de 5.000 elementos, então ele não vai colocar aqui no mapa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um período menor, vou pegar esse período aqui de 10 dias, só 10 dias, vamos rodar de novo. Então quando tem muita informação, ele dá esse erro e não vai colocar no mapa. Então, ele está rodando agora sim, ele pegou 4.302 imagens, olha só, se eu clicar aqui, ó, cada feature dessa, cada feição é uma imagem, cada imagem. Vou acessar uma imagem aqui. Essa imagem aqui tem 19 bandas. Do 2/5 de 2021. Passou nessa hora aqui. Então são várias imagens num dia. Tenho várias imagens num dia.
Então a banda 19 bandas, cada banda está aqui. Então, uma informação bem detalhada, né, sobre não só das bandas, mas também sobre a qualidade da banda, da medida, né? Então tem um monte de informação que está lá na documentação. Se vocês forem aqui, vocês vão ver o que cada variável significa, né? E você pode usar. Por exemplo, a qualidade do pixel é essa variável aqui, ó, QA underline pixel. Muito bem, então a gente aqui observa, né, tudo que tem dentro da coleção, beleza? Então eu vou usar a próxima função aqui. Então essa função a gente pode declarar funções aqui dentro, né, do código, mas eu não vou explicar muito não aqui, tá? Ó, ele está fazendo, na verdade aqui, deixa eu tirar os comentários. O que é que ele está fazendo aqui? Ele tem uma função de aplicar fator de escala, certo? Ele está aplicando um fator de escala aqui a entrada vai ser uma imagem, e aí ele vai selecionar uma banda tal e multiplicar por um fator e adicionar, multiplicar por um fator e somar esse valor aqui nas bandas ópticas, e nas imagens termais ele vai multiplicar por um valor e adicionar esse valor aqui. E aí ele vai retornar aqui tanto essa parte aqui das imagens das bandas ópticas como as bandas termais. Aqui ele está fazendo então exatamente aplicando essa função, né, para cada imagem dessa. Então ele aplica essa função e aqui ele está visualizando, né, exatamente as bandas 4, 3 e 2, centralizando o mapa numa coordenada, uma longitude e latitude. Eu vou usar aqui uma longitude aqui de Alagoas, 36,5 graus, e a latitude de menos 9,3. Um zoom aqui de 8, um zoom mais afastado, e aqui ele está adicionando o layer no mapa, tá? E vai chamar esse layer aqui de True Color. Eu poderia chamar de Landsat, é só o nome, né, da imagem. Landsat 8. Eu vou rodar e vamos ver se ele já foi aqui para Alagoas e ele está adicionando, vai adicionar a imagem. A imagem é uma composição colorida, né, para toda essa região aqui. Demora para carregar, obviamente, dependendo da velocidade da internet, ele vai demorar. Bom, vou ampliar aqui, ó, um pouquinho. Provavelmente, ó, como são várias imagens, né, são várias imagens, então alguma faixa ficou de fora quando eu fiz um filtro aqui, certo? Dessas imagens aqui para plotar. Então deixa eu voltar aqui para um mês, que é o 1/6. Opa, rodar de novo. Agora sim, tá pegando todas as faixas, ó. Porque é assim, o Landsat ele trabalha por faixas, né? Então tem essa faixa aqui, ela passa numa determinada data, essa faixa aqui passa na outra data, essa faixa aqui passa em outra data. Então preciso de um mês aqui para varrer todo o globo, né? Varrer toda a superfície do globo, entendeu? Então por isso que ele está pegando todas as imagens do globo aqui, por isso que ele tem que filtrar aqui num período específico, né, para varrer todo o globo. Mas olha só, tem todas as imagens aqui, eu posso dar um zoom, visualizar a imagem do Landsat, né? Uma resolução muito boa de 30 metros, então é muito bom o Landsat. Bom, vamos ficar por aqui, espero que vocês gostem.